Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos aqui solucionados, não solucionados e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, deixa aí o gostei antes de começar o vídeo, vocês esquecem no final, né? Vamos lá, essa é uma história terrível e ocorreu em 6 de julho de 2012. Sobre 3 adolescentes, Rachel Schwaff, 17 anos, Sheila Eddy, de 16 anos, e Skyler Nice, de 16 anos, que aconteceu em West Virginia, em uma manhã de verão de 2012. A Skyler Nice, o nome dela completo é Skyler Annette Nice, nasceu em 10 de fevereiro e ela morava em uma cidade pequena, Star City, no estado da Virgínia, mas esse caso ocorreu em Wayne Township, uma cidade próxima, mas de apenas 2.400 habitantes. Ela, filha de David e Mary Disse, era filha única e na época dos fatos, como falei, ela era ainda uma adolescente. Elas eram 3 amigas inseparáveis, Sheila, Rachel e Skyler. A Skyler conheceu a Sheila na infância e quando ambas eram adolescentes, a Skyler passava muito tempo na casa da Sheila durante o verão. Elas eram inseparáveis, uma dormindo na casa da outra e tal. A Sheila queria estudar no mesmo horário escolar da Skyler, então as duas se tornaram inseparáveis, queriam fazer até as mesmas aulas juntas. Mas a maioria dos amigos da Skyler não gostavam da Sheila. Eles reclamaram que ela era má, ela era controladora. Os pais da Skyler também notaram que a Sheila não era assim uma grande influência, uma melhor influência para a filha deles. E durante o ano letivo, a Skyler e a Sheila conheceram uma garota, Rachel, que nasceu em 10 de junho de 1996 em Morgantown, também West Virginia. A Rachel, ela era amiga dos garotos mais ricos do colégio, então ela não conhecia a Skyler e a Sheila. A Rachel era mais popular do que a Sheila e do que a Skyler. A Rachel, ela era conhecida por fazer trabalhos voluntários para as Olimpíadas de Atletas Especiais, ela era amigável com todos, ela era muito ativa no ambientalismo, ajudava a lutar por pessoas desprivilegiadas, ou seja, uma menina que aparentemente era do bem. Já a Skyler, ela era uma estudante que sonhava em ir para a faculdade e se tornar uma advogada criminalista. As 3 garotas passaram o tempo junto. A Sheila, ela cresceu basicamente com a Skyler desde criança. Acontece que só foi encontrar a Rachel já quando estavam quase adolescentes. 6 de julho de 2012. Skyler e a Sheila passaram a noite na casa da Rachel. E depois que a mãe da Rachel foi dormir, as garotas começaram a beber vodka. Elas estavam tão bêbadas. E a Sheila e a Rachel começaram a tirar fotos delas se beijando na boca, uma da outra. E há rumores que a Skyler tirou fotos e até filmou a Sheila e a Rachel tirando a roupa uma da outra e fazendo aquelas coisas que vocês podem imaginar. Acontece que começou ali uma discussão entre elas, começou uma gritaria, a mãe da garota acordou, foi lá, mandou todo mundo ir para a cama dormir, e aí a Sheila queria ficar sozinha com a Rachel. Ela não queria ficar sozinha. Acontece que a mãe dela resolveu mandar quem dormir? Justamente a Sheila e a Skyler, para que elas fossem deitar. E a Skyler estava chateada. Falei, mas como, né? Eu não tenho culpa disso, porque elas estavam lá e a mãe dela interpretou que a culpa era mais da Skyler do que das outras. Eu não entendo porque, sendo que as 3 estavam bebendo. Mas enfim, foram lá todas elas para o quarto dormir e as garotas que estavam lá brigando, principalmente, que era a Skyler com as outras, a mãe dela mandou a menina ir dormir com uma das que ela estava brigando. Então foi que aí tudo começou, o ódio entre elas. E adolescentes que se gostavam, mas ao mesmo tempo se odiavam. Então no diário delas dá para ver esses problemas que passaram a acontecer entre elas. A Skyler, ela usou o Twitter para desabafar das suas frustrações, dizendo, em um dos Twitter dela, abre aspas, se eu contasse para toda a escola as merdas que eu sei a respeito de cada uma, muitas pessoas iriam ficar
muito bravas, fecha aspas. O que aconteceu? A Rachel e a Sheila acharam que aquilo era uma ameaça. Por quê? Porque ninguém sabia que a Sheila e a Rachel tinham um relacionamento. A única pessoa que sabia era a Skylar. Então a Sheila e a Rachel pensaram, ela tá fazendo isso porque ela tá querendo se vingar da gente. E aí, mas mesmo assim, a amizade ainda continuou, né? No outono de 2011, a Sheila e a Rachel começaram a fazer umas brincadeiras sem sentido com outros alunos, dizendo, como seria interessante se tirassem a vida da Skylar. E todos achavam que era uma brincadeira, mas ela não estava brincando. A Sheila e a Rachel começaram a fazer comentários também, o que elas odiavam da Skylar, e perguntaram para um menino da escola se ele sabia como se livrar de um corpo. E o garoto sugeriu que elas assistissem à série Breaking Bad, que lá ela teria grandes ideias de como eliminar um corpo. Porque no Breaking Bad, para quem não assistiu, é uma série, né, na Netflix, muitos anos e tal, que o que mais faziam era desaparecer corpo. Então ele sugeriu, olha isso, hein? Ao invés de reportar isso a alguém, ele sugeriu que fossem assistir essa série. Alunos disseram que a Sheila perguntou ao professor de biologia que tipo de ácido seria melhor para se livrar de um corpo. O professor de biologia gritou com elas, mas este professor afirma que ele nunca a Sheila fez essa pergunta para ele. Porém, muitos alunos dizem que sim. Eu não entendo porque que os alunos iriam todos mentirem, mas pode ser que seja verdade. Aí um dos alunos que ouviu isso na classe contou para a Skylar sobre isso. Mais tarde, a Skylar falou, isso é besteira, nós brincamos com uns jogos mórbidos, tipo assim, se você vai perder a vida, de que forma que você quer? Você prefere ser afogado ou você prefere levar uma bala? Ela ignorou o aviso, vamos dizer assim, a pesquisa que a menina estava fazendo com o professor, porque elas vira e mexe, elas faziam essas brincadeiras mórbidas, segundo ela. Então ela disse que era só brincadeira, mas mesmo assim, ela falou, vou confrontar a Sheila. Aí a Skylar perguntou para a Sheila, é verdade que você estava procurando lá como se desfazer de um corpo? Nada? Ela falou, imagina, jamais faria uma coisa dessa. Nossa, não sei quem contou isso para você, é mentira. Ok, então ela acreditou na Sheila. Aí, continua a vidinha delas lá. Aí no outro ano letivo, a Skylar continuou a expressar raiva pela Sheila. Mas ela também continuava ainda saindo com ela. Muitos dizem que talvez a amizade entre elas existia porque a Sheila tinha um carro, já tinha 16 anos, já podia dirigir. Então a Sheila, porque ela tinha um carro, as pessoas acham que a Skylar estava próxima dela porque queriam ficar passeando de carro. A Skylar, ela estava muito ressentida com a Rachel, porque a amizade dela com a Sheila, desde a infância, não era mais a mesma, desde que a Rachel começou a ser amiga dela. Então, um dia, a Rachel encontrou uma amiga na biblioteca da escola e ela desabafou com a amiga, dizendo o quanto ela detestava a Skylar. E a amiga dela disse, por que simplesmente você não a ignora? Não saia mais com ela. Aí ela disse que a Skylar fazia chantagens com ela e com a Rachel. Aí ela contou para essa amiga que ela tinha algum casinho com a Sheila. E a Skylar sabia. E a Skylar estava ameaçando contar para todo o colégio se elas parassem de ser amigas dela. Se é verdade ou não, nunca vamos saber. Acontece que nessa conversa, ela virou ainda para a Rachel, virou para essa amiga dela e disse assim, olha, para ser bem claro, eu não me importaria se ela morresse. Ninguém também reportou essa conversa. No final daquele ano, as três amigas já quase não se viam mais. Meio que pararam de trocar farpas pela internet e a Skylar fez novos amigos. E uma delas era até uma garota chamada Amarete que estava passando até por um problema semelhante, com duas garotas que também já foram melhores amigas dela. Então ela meio que tinha novos amigos agora. Passar bastante tempo com essa Amarete, com os amigos dela e tal.
Mas, desde as férias do verão de 2012, a Skylar viajava com a família da Sheila para a praia todos os anos, desde que se conheceram. Acontece que, apesar da amizade estar ali bem por um fiozinho, mal se viam mais, mesmo assim, elas foram viajar juntas. A Skylar foi com a família da Sheila viajar. A Rachel não foi. E é claro, a Sheila começou uma briga do caramba lá com a Skylar. Todo dia elas brigavam. E aí voltaram para casa. Só que a Sheila, quando voltou para casa, ela estava muito brava. Aí ela pegou e falou para Rachel: quer saber de uma coisa? Nós precisamos nos livrar da Skylar permanentemente. E aí a Sheila e a Rachel começaram a planejar como tirar a vida da Skylar. Elas escolheram uma arma branca, de objeto pontudo, que usariam para tirar a vida da Skylar. E elas pesquisaram na internet a melhor maneira de fazer isso e discutiram entre elas se será que poderiam comprar algum ácido para se livrar do corpo e até mesmo encontrar talvez uma fazenda que tivesse porcos, levar o corpo e jogar o corpo lá e tal. Na noite de 5 de julho, a Sheila telefonou para Skylar. Elas não tinham mais aquela amizade do passado. E convenceu a Skylar a sair furtivamente da casa para se encontrar com ela. A Skylar, apesar de não ter mais aquela amizade com ela, ela queria voltar a ter amizade com a Sheila. Porque antes da Rachel aparecer, elas eram como irmãs, inseparáveis. E quando a Sheila telefonou para ela, falou: vamos sair, vamos dar uma volta, né? Vamos fazer qualquer coisa. Aí elas falaram: ok. Aí o que ela fez? Ela recebeu aquele convite como uma forma, achando que a velha amizade voltaria. Mal sabia ela o que a esperava. A Sheila convidou, ela pegou, o que ela fez? Saiu de casa à noite, pulando pela janela, sem falar para ninguém, e foi se encontrar com a Sheila. Só que quando ela chegou lá, dá para ver aqui pelas imagens, que ela entrou no carro. Não se sabe se de verdade ela sabia que a Rachel estaria. Provavelmente não. Talvez a Sheila só tivesse dito: vamos sair e tal. Mas acontece que a Rachel estava lá. Elas pegaram e começaram a dirigir por um local meio deserto, quase no meio de uma floresta. Disseram: vamos lá fumar aquela erva verde e tal. A Sheila disse que o isqueiro dela não estava funcionando. Então a Skylar disse: espera aí, eu vou buscar o meu no carro. E quando a Skylar virou-se, as duas amigas pularam em cima dela com uma arma branca e tentaram contra a vida dela. E infelizmente conseguiram. Só que a Skylar, no meio ainda da briga toda, ela estava tentando se defender, né, para não ser eliminada. Ela até acabou tirando a faca da mão da Rachel e acabou até cortando um pouco o tornozelo da Rachel, mas não teve chance. Tentou correr, as meninas pegaram e acabaram tirando a vida dela. Aí as duas trocaram de roupa, colocaram a roupa suja dentro de um saco de plástico lá, e segundo foi confirmado depois, por volta de 3h30, 4 da manhã, elas saíram do local. A Sheila parecia satisfeita com todo o ocorrido, mas a Rachel escreveu no diário dela que somente Deus sabe o que ela tinha feito e ela implorava para que Deus a perdoasse. Tudo isso ocorreu sem que a família da Skylar soubesse o que tinha acontecido. E eis que o pai da Skylar bateu na porta do quarto da filha na manhã seguinte da sexta-feira para a filha se levantar porque ele queria que ela desse uma carona para ele até o trabalho usando o carro dele. Então, ele ia pedir para ela: vai lá, me leva no trabalho e depois você volta. E ele bateu na porta do quarto dela e nada dela atender. Ele não obteve nenhuma resposta, ele saiu para trabalhar, mas ele disse que a porta estava trancada. Aí ele perguntou para a mãe da Skylar, Mary, se ela sabia de alguma coisa. Ela falou: não, ela deve estar dormindo. Mas aí que o pai dela olhou e viu que fora da janela do quarto da Skylar havia um banquinho do lado de fora da janela. Aí ele se ligou imediatamente que a filha pulou a janela na noite anterior. Então ele entrou, arrombou a porta, a fechadura do quarto e dentro
Quando ele abriu, claro, a filha não estava lá. Começaram a ligar para o celular dela, deixaram várias mensagens e nada. Aí o pai dela ligou para a melhor amiga dela, a Sheila, e a Sheila disse, não sei nada da Skylar, não estava com ela. Só que aí, passando-se algumas horas, a Sheila telefonou novamente para a casa dos pais da Skylar e admitiu que ela mentiu. Ela disse que por volta de meia-noite foi a última vez que ela teve notícias da Sheila, da Skylar. Ela passou lá, pegaram, deram uma voltinha de carro, só que aí ela se contradisse. Primeiro ela disse que passou na casa meia-noite, só que aí depois ela falou pro pai dela, nós passamos lá na casa às 11, mas 11h45 nós a trouxemos de volta. Então foi uma coisa assim muito bem rápida. Acontece que os pais dela nunca imaginaram, nunca desconfiaram de nada e acreditaram, tudo bem, fizeram uma coisa errada. Pularam a janela, saíram sem avisar, mas a Sheila trouxe ela de volta. Só que a Sheila disse assim, olha, eu deixei ela um quarteirão antes de chegar na casa. Mas isso chamou a atenção da polícia. Se ela pegou a Skylar na frente da casa dela, por que agora ela teria deixado ela um quarteirão antes? Então, isso não estava batendo muito bem. Mas aí a Sheila e a mãe dela chegaram até na casa dos pais da Skylar e começaram, não, vamos fazer a busca, vamos tentar, e começaram a fazer a pesquisa, né? Chegaram a ir de casa em casa, batendo na porta, a Sheila mandando mensagem para os amigos e tal, fazendo aquela cena toda. E aí, a mãe da Skylar lembrou que o prédio havia recentemente instalado câmeras de vigilância e foram verificar a filmagem. E através da filmagem viram que a Skylar saiu da lateral do prédio por volta da 00h30 na traseira de um veículo. A imagem não era clara o suficiente para observar a marca e o modelo do veículo. Como a Sheila disse que pegou ela à meia-noite e depois às 11 e a trouxe de volta às 11h45, não estava batendo. A câmera mostrava que era 00h30 quando a Skylar entrou em um carro que ninguém sabia que carro era aquele. A Skylar, como eu falei, provavelmente concordou em entrar no carro num esforço para renovar a amizade com a Sheila. Só que aí a família da Skylar começou a ficar brava com a polícia. Nossa, vocês não desconfiem dela, não. É como se fosse uma irmã. A família da Skylar estava brava porque a polícia começou a suspeitar das meninas. Eles achavam que nunca, a Sheila jamais faria qualquer coisa contra a vida dela. Aí a polícia confirmou também pelas imagens de câmeras que não havia filmagem comprovando a volta da Skylar. Tinha imagens comprovando a ida, mas não a volta. Ela disse que foi deixado um quarteirão antes. Não tinha câmeras lá mostrando que aquele carro voltou nem um quarteirão antes. Então a polícia determinou que, então ela não fugiu de casa, ela realmente foi abduzida, né? E acontece que eles não tinham emitido um alerta que a polícia faz quando eles acham que tem alguém desaparecido, né? Então, quando a pessoa está desaparecida, eles colocam esse anúncio. E naquela época, eles tinham um sistema diferente do que nós temos hoje em dia, que é o Amber Alert, mas eles colocavam e não colocaram por muitos dias. E aí, a polícia percebeu, fazendo as pesquisas deles, eles perceberam o seguinte, o FBI se envolveu no caso, quando tem menores de idade, geralmente o FBI entra junto com a polícia estadual. E eles perceberam que a Sheila não fez nenhuma tentativa de comunicação com a Skylar por telefone, enquanto a Skylar estava desaparecida. Ela não telefonou, ela não mandou mensagem de texto, ela não escreveu nada nas redes sociais dela. A polícia achou aquilo estranho, porque os amigos estavam procurando por ela, mas telefonando para ela, ligando, mandando mensagem, indo nas redes sociais, colocando foto e tal. Não havia mensagem de texto entre a Skylar e a Sheila e a Rachel desde a meia-noite do dia 5 de julho. Ou seja, ali elas pararam toda forma de comunicação. A Sheila também
que sempre teve uma atividade regular no Twitter, não mencionou sobre o desaparecimento da amiga. Aí quando o policial Colbank questionou a Sheila, por que você nunca mencionou a respeito da sua amiga nas redes sociais? E aquela burrinha, né? Aí a menina correu nas redes sociais para dizer sobre o desaparecimento da amiga. Ou seja, a polícia soube, né? Claro, resolveu agora colocar sobre a amiga, porque nós percebemos que isso chamou a atenção. Então ela tentou colocar lá que, é onde você está, vamos aqui estar orando pela vida dela, para que ela volte, blá, blá, blá. Mas a polícia não estava acreditando em nada disso. Aí a polícia deu uma olhada no carro da Sheila e percebeu, porque a imagem não é muito clara com o carro da Sheila, tá? Na imagem. Mas a polícia olhou o carro dela e percebeu que até que o carro dela se parece mesmo com esse carro do vídeo. Um sedã de cor clara. O FBI também não estava acreditando que a Skyler havia fugido, né? Então, por causa disso, eles estavam mais do que nunca determinados porque as meninas, elas caíram em várias contradições, em vários depoimentos. Às vezes dizendo que saíram com ela, a trouxeram um quarteirão da casa, depois disseram que a deixaram na casa de um amigo. Cada hora era uma coisa, depois que saíram com ela, mas ela resolveu sair dali, ela fugiu. Elas mudavam de história o tempo todo. Aí acontece que o FBI conseguiu umas câmeras de vigilância de algumas empresas locais que não haviam sido vistoriadas ainda pela polícia estadual e começou a olhar com mais atenção aquelas câmeras. E eis que, procurando, eles viram nas imagens o sedã de cor clara. Claramente aquele sedã porque o dela era prateado, então o dela era claro, era muito, muito parecido. Então o que eles fizeram? A polícia resolveu chamar as meninas novamente para depor, mas o que aconteceu? A Rachel simplesmente resolveu viajar, porque ela foi com a família dela para a praia. A polícia achou aquilo estranho. Tá aqui uma menina desaparecida, vocês duas estão envolvidas e foram para a praia. Mas esperaram ele chegar e tal. E quando eles voltaram, ele foi entrevistar a Rachel. E a Rachel disse, deixamos ela um quarteirão de distância do apartamento. E aí, o policial perguntou, o que vocês ficaram fazendo esse tempo todo que vocês estavam andando de carro? E ela pensou e não conseguia chegar a uma resposta. E quando ela dava uma resposta, era inconsistente com o que as câmeras estavam mostrando. E essa investigadora, Jessica Colbank, ela suspeitava desde o primeiro dia da Sheila e da Rachel, que estavam envolvidas no desaparecimento. Aquilo que eu falei que a família dela não acreditava. Aí acontece que a investigadora um dia chegou para os pais da Skyler e disse, olha, eu tenho quase certeza que foram essas meninas. De hoje em diante, qualquer informação que nós passarmos a vocês, vocês não podem dividir essas informações com nenhuma das meninas. E a polícia percebeu que toda vez que elas eram questionadas, elas perguntavam assim de cara para a investigadora, você encontrou algo novo? Você tem alguma pista de quem poderia ser? Mas é algo que geralmente uma pessoa quando vai ser questionada por investigadores, você não pergunta essas coisas, você responde o que está sendo perguntado. Então, elas estavam muito interessadas nas informações que a polícia tinha dado. E isso levantou muita suspeita ainda. E eis que tá lá a polícia, né? Passando já um mês do desaparecimento da Skyler e nada. Nenhuma sombra, nada, nada. E a Sheila, cara de pau, começou a ir na casa da Skyler, sentava no quarto da Skyler, chorava. Isso tudo depois, né? Muito tempo depois. Fazendo aquela cena toda. E a família dela, da Skyler, até a filha desaparecida, mas tentando consolar a amiga. Não, ela vai aparecer, vai aparecer. Ou seja, a menina é mesmo uma psicopata. Aí o que a polícia fez? A polícia pegou os telefones da Sheila e da Rachel. E eles revistaram também as casas das meninas, tal, os registros dos celulares, tal. E elas perceberam que elas estavam trocando mensagens
em locais diferentes, mensagens de texto. Lembre-se que elas falaram, pegaram a menina, deram uma volta com ela por 45 minutos e trouxeram ela para casa. Só que o telefone delas não mostravam isso. O telefone estava mostrando outras atividades em locais diferentes. Aí os investigadores novamente resolveram interrogar a Rachel, mas dessa vez ela disse que ela mudou o depoimento dela. A Rachel disse o seguinte: olha, foi isso que aconteceu. Nós pegamos a Skyler, nós fomos dar uma volta com ela e tal, e depois nós deixamos ela na casa de um menino chamado, que mora na cidade de Blacksville. Nós não a deixamos a um quarteirão da casa, mas na casa desse amigo. Quando o policial perguntou quem é desse amigo, ela não sabia o nome, e onde que ele morava, ela disse que ela não sabia, porque quem tinha dirigido era a Sheila. A Sheila veio para a entrevista no dia seguinte sem saber que a Rachel tinha mudado a história. Então ela veio e ela contou a mesma história. Ela não sabia que a Rachel tinha mudado a história, ela afirmou que deixara a Skyler um quarteirão da casa dela, e o detetive ficou na dele e tudo bem, deixou que elas fossem embora. Só que aí a polícia começou a ler as mensagens entre elas. E eis que a Rachel, no dia seguinte, depois que a Sheila foi ouvida, ela diz para a Sheila: olha, eu falei para a polícia que nós a deixamos na cidade de Blacksville, na casa de um dos meninos. Ou seja, a Sheila viu que a história tinha mudado e ela nem sabia, para ela poder mudar junto. Então, o que ela fez? A Sheila pensou: gente, isso vai dar problema. Eu vou ter que contar para a polícia outra coisa, que isso aconteceu também. E a Sheila entrou em contato com a polícia para dizer: olha, a gente não queria dizer e tal, mas foi o seguinte: a gente foi ali perto de uma ponte à noite, fumar um baseado e tal, e que a gente não queria dizer isso. Mas e depois nós deixamos lá na casa desse amigo. Aí nisso a polícia já não estava acreditando em mais nada dessas meninas mesmo, né? Aí o pai da Rachel foi levar a Rachel para fazer o teste do polígrafo. E eis que a Rachel pulou do carro, quando o carro estava andando, indo para a polícia. Ela teve um colapso nervoso. E aí ela pulou do carro, o pai conseguiu parar o carro, ela parou na calçada, começou a gritar e dizia: você arruinou minha vida, você arruinou a minha vida. E aí eles conseguiram levá-la para dentro de casa, mas aí a Rachel atacou a própria mãe dela. A polícia foi chamada e ela estava trancada dentro do quarto dela, e a polícia... A mãe dela queria que ela fosse presa. A mãe da Rachel queria que ela fosse presa, mas a polícia disse: olha, a melhor coisa a fazer é vocês levarem ela para um hospital psiquiátrico. E eles conseguiram convencer a Rachel, e ela foi levada para um hospital psiquiátrico no dia 28 de dezembro de 2012. Aí ela foi internada lá nesse centro de reabilitação Chestnut Ridge. Em 29 de dezembro, ela teria outra entrevista com o FBI, mas aí a mãe da Rachel ligou e disse para o FBI: olha, minha filha não vai poder comparecer, ela está internada numa clínica psiquiátrica, e porque ela não teve não estava passando bem, né, por causa do todo o colapso nervoso e tal. Aí a polícia falou: pronto, perfeito. Então percebe que a menina já está querendo meio que quebrar aqui, né? Então disseram para a mãe dela: olha, no momento que ela sair de dentro da clínica, imediatamente vocês vão trazê-la para cá. Porque dentro dessas clínicas você não tem direito a ter telefone. Então não tinha como a Rachel ficar mantendo contato com a Sheila. Aí a mãe dela falou: tudo bem. Aí, no dia 3 de janeiro, quando ela saiu da clínica, a mãe pegou a Rachel e levou direto para o FBI. E quando ela sentou-se na mesa, na sala, ela disse que ela estava pronta para dizer toda a verdade. Aí ela respirou fundo, aí ela disse que ela e a Sheila tiraram a vida da Skyler. Ela descreveu o plano, disse que naquele dia a Skyler tentou se defender, e tentando se defender até pegou um objeto cortante da mão dela e acabou até cortando no tornozelo. Ela levantou a calça, mostrou a cicatriz de 7 centímetros na lateral da perna e disse: nós tiramos a vida dela. E o policial perguntou por quê. A resposta dela: simplesmente não gostamos dela. Isso mesmo. A Rachel teve uma sentença reduzida porque ela fez um acordo de levar a polícia até onde estava o corpo da Skyler. A Sheila manteve a inocência dela até o último minuto.
O corpo da Skylar foi encontrado em 16 de janeiro. A polícia prendeu a Sheila a caminho do centro de detenção. Ela reclamou aos investigadores que o cabelo dela estava uma bagunça. A menina sendo presa, acusada de ter tirado a vida de alguém, ela está preocupada com os cabelos dela. Elas foram avaliadas por... No FBI nós temos o que nós chamamos profilers. Eles são especialistas, investigadores especialistas, que eles conseguem criar um padrão de comportamento para descrever quem que teria praticado aquele crime. Então, um crime ocorreu, eles vão analisar a forma, a violência, tudo ocorreu para dizer se foi um homem, uma mulher, quantos quilos teria essa pessoa. Então, eles criam um profile da pessoa. E o FBI disse que no profile que eles fizeram da Rachel, a Rachel se encaixava nos padrões de comportamento de uma sociopata. Já a Sheila era mais consistente como de uma psicopata. Então, a Sheila acabou sendo condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional depois de 15 anos. Desde que ela completou os 18 anos, ela foi enviada para uma prisão de adultos, em 26 de fevereiro de 2014. A Rachel foi condenada a 30 anos de prisão com elegibilidade para liberdade condicional após a 10 anos. Elas foram condenadas, aqui nos Estados Unidos, quando a gente diz a pessoa pegou a pena de perpétua com chance de liberdade condicional após 20 anos. Isso não quer dizer que daqui 20 anos ela vai sair, tá? Ela vai aplicar dali 20, 30, 40, 50 e pode ser que nunca saia. Então, as meninas continuam até a data de hoje presas em prisões diferentes e todas as liberdades condicionais que elas deram entrada até o dia de hoje foram negadas, ainda bem. Isso que é bom aqui, apesar delas todas serem menores de idade, elas todas foram condenadas como adultas, mas a sentença foi cumprida até os 18 anos em prisão para menor de idade, e após 18 anos todas foram mandadas para a prisão de adultos. Que história mais triste. Quanta besteira que faz adolescente, e isso não justifica o que ela fez. Eu digo besteiras no sentido... Adolescente briga, fica amigo de volta, briga de volta, aquelas coisas que a gente nunca imagina que vai acabar numa coisa como essa. Quantas vezes a gente vê filhos, sobrinhos, vizinhos, adolescentes brigando entre eles, daqui a pouco ficam amigos de novo. A gente nunca passa pela cabeça. Naquela discórdia pode ter muito rancor, muita raiva, que infelizmente pode levar a pessoas como essas duas, a sociopata e a psicopata, a cometerem esse tipo de crime. Eu piamente acredito que a Rachel, ela nunca cometeria esse crime sozinha, porque ela é só uma sociopata. O sociopata não vai tirar a vida de alguém. Acontece que, apesar que nem todo psicopata também tira a vida de alguém, mas existe uma chance bem grande que o psicopata sim venha a tirar. Um dia eu estava conversando com a doutora Rosângela, que é a perita, né, que foi o caso da Nardoni. Ela disse uma coisa a respeito, existem pessoas que se ela não tivesse a companhia da outra, ela jamais teria praticado aquele crime. É o caso da Sheila. A Sheila teria praticado esse crime sozinha, porque ela é uma psicopata. Já a Rachel não teria praticado esse crime talvez sozinha. Ela praticou, não vou dizer sob a influência da amiga, porque a diferença era de 1 ano, mas de qualquer forma, a outra era um pouco mais forte, um pouquinho mais manipuladora, né? Mas de qualquer forma, as duas receberam a pena que elas merecem. Eu espero que elas não saiam nunca de lá, principalmente a Sheila, talvez a Rachel, depois de cumprir uns 40 anos, né? A Rachel, depois de cumprir uns 40, estaria suficiente para sair. Agora a Sheila, eu acho que não deveria sair nunca mais. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que um menor de idade merece ser julgado como adulto? Porque aqui nos Estados Unidos, desde os 12 anos de idade, você é julgado como adulto. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E não esqueça de deixar aí o gostei para o YouTube entender que esse vídeo foi interessante e recomendar para outras pessoas. E nós nos vemos em breve. Até mais.